Chegou uma hora que Deus levantou ela em línguas, e ela começou a marchar no quarto, do quarto para a sala, da sala ela foi no portão, ela me deu um sinal, falando em língua, ela me deu um sinal para abrir o portão. Quando eu abri o portão, ela soltou algo que estava na mão dela e mandou embora. Aí ela caiu arrebatada de novo. Qual foi o livramento? Que eu não tinha abrido o portão todo, eu abri a ponta do portão e ela foi arrebatada do portão para dentro, porque para nós três carregar ela foi outra batalha. Falei, nós temos que tirar a mãe de vocês aqui. Ela foi arrebatada, não vai voltar agora não. O Senhor disse para mim que não vai voltar agora. Eles nunca tinham visto uma experiência sobrenatural. E aí nós levamos ela para dentro da casa. Passado algum tempo, ela voltou do arrebatamento e contou o que ela tinha visto. E aí eles ficaram maravilhados. E eu fiquei feliz porque há muito tempo eu não via aquilo na vida dela. Entenda, Deus vai te pedir alguma coisa. E quando Ele te pedir, não diga, não consigo dar isso. Eu dei a minha vida para Ele. Eu dei o meu tempo para Ele. Eu disse para Ele, não vou trabalhar mais para os homens, porque eu quero só fazer a sua obra. Eu dei a minha vida. E tem hora que as pessoas, eu lembro que meu pai dizia para mim, Denis, eu não te criei assim. E os nossos pais antigos são sistemáticos. Eu não te criei assim. Agora você só caça igreja. Pai, eu fiz um voto com Deus, porque o Espírito me pediu algo e eu dei. E meu pai não entendia. Hoje meu pai é um dos meus intercessores. Hoje ele entende. Ele não era convertido. Então entenda, quando o Espírito te pedir, primeiro você vai procurar o seu pastor. O Senhor falou isso e isso comigo, eu posso fazer? Você está entendendo? Porque você tem que dar mais na cobertura. Não adianta o Senhor falou comigo, eu vou sair ele fazendo. Isso você precisa de orientação, de conselho. Amém ou não amém? E ver se aquilo que o Senhor te pediu está debaixo daquilo que a sua igreja, onde você congrega, está pautado. Para depois você não entrar no vento. O Senhor não vai te dar nada para quebrar regra de nada. Amém? Vamos andar. Vamos lá para a página 14. Deixa eu só fazer uma consideração aqui. Existem muitos movimentos que são provenientes das emoções. Você já conhece esse movimento. Tem gente que pula até cansar, mas no outro dia está fazendo as mesmas coisas. Então você já sabe. Isso não é avivamento. Avivamento transforma. Avivamento faz as pessoas pedir perdão. Olha, eu errei contra você, eu falei mal de você, eu pensei mal de você, mas eu estou aqui porque eu recebi transformação pelo avivamento que eu recebi. Eu estou aqui para te pedir perdão. Eu estou aqui porque eu estou mudando de vida. Então entenda, existem movimentos emocionais de pessoas desequilibradas. E tem muito, hein? Quando eu casei de pouco, eu sou 6 para 7 anos mais velho que a minha esposa. Eu tinha 23 anos para 24 e ela tinha 16 para 17 anos quando nós casamos. Quando Deus falou para mim que eu ia casar com ela, eu falei, o senhor está de brincadeira, né? O senhor vai me dar uma menina para me criar? E o céu disse para mim, não, a estrutura que ela tem você não tem ideia. E aí quando Deus falou que era ela, Deus disse para mim,
ela tem estrutura para carregar o seu pastorado e depois o apostolado. E pensa numa menina que fez 38 anos, mas que para ela não tem tempo ruim. Para ela não estar aqui hoje é porque ela está no limite do limite. Porque muitas vezes aos solteiros que aqui estão, vão cruzar o seu caminho pessoas belas fisicamente, mas secas de Deus. Quando eu me casei, noivei, a mãe dela disse para mim assim: Deus usou uma profetisa para falar para minha filha. Ela tinha 12 anos, ela ia casar com um pastor. Eu já era pastor. Deus falou com ela, ela tinha 12 anos. E outra coisa, só falou com ela que a dela era um pastor. Deus nunca mais falou nada com ela. Então entenda, aos jovens que estão aqui, aos solteiros, não adianta andar com alguém muito belo que não vai suportar aquilo que Deus deu para você. Quem vai caminhar do seu lado precisa suportar o que você vai carregar espiritualmente e ministerialmente. Se arrumar alguém natural, ele vai entender coisa espiritual? Nunca. Você tem chamado para cantar, para pregar, para evangelizar, para sair da cidade, para cantar em outros lugares. Aí você arruma alguém carnal, natural, e para piorar, ciumento, você vai ter problema. Vão barrar o seu chamado, vão barrar o seu ministério. Aí você vai querer fazer, você vai ter alguém te impedindo. Então, aos solteiros, o Senhor está falando isso para mim agora, aos solteiros e jovens que aqui estão, quando você for orar para essa área, seja seletivo. A bispa não tinha aparência, mas a mulher de Deus que ela é, eu jamais encontraria. Jamais. Então entenda, tem gente que pode entrar na sua vida e acabar com o seu ministério. E o seu ministério, a sua vida espiritual é mais importante do que o seu cônjuge. Só que depois que você casou, aí você vai ter que segurar o reggae, como diz no ditado popular. Você, sem direção, sem orientação, se apaixonou e casou, e agora, né? Agora não tem como descasar. Você está casado. Eu estou falando para aqueles que não se casaram. Quem casou, irmão, você senta lá, conversa, ó. Já deveria, porque quando eu fui casar, o Senhor já mudou o mistério aqui. Eu sentei com ela, com 16 anos, e falei para ela: você faz uma folha para mim, eu vou fazer uma folha para você. Porque eu não quero. Você pode fazer a sua folha. Nós vamos alinhar essas folhas. E ela fez a folha só de coisa natural para mim. Coisa terrena. E eu já era pastor. Eu fiz uma folha só de coisa espiritual. Amor à obra. Ir para outras nações. Que ela entendesse que as pessoas me veriam como homem de Deus, e pessoas carentes muitas vezes iriam confundir, mas a minha maturidade, o meu entendimento e o meu caráter jamais mudaria a respeito dela, ela estando presente ou não. Então entenda, aos solteiros, tome cuidado. O Senhor está te dando um alerta aqui, porque talvez você está indo para um caminho que ele não está agradando, que vai parar você. E eu vou contar a história no final aqui, de alguém que casou. Já vou falar. Catherine Kuhlman. Depois você pode pesquisar. Tem ela pregando na década de 50 no YouTube. Kathleen
Kuma, sozinha, uma grande evangelista avivalística na América. Só que o que o Senhor pediu para ela? Você lembra que eu falei para você que o Senhor vai te pedir, sim ou não? Vou perguntar de novo. O Senhor vai te pedir alguma coisa? Sim. Pediu para ela: não se case. Não se case. Você vai pregar para 70, para 80, para 90 mil pessoas, para 110 mil, para 200 mil, para 300 mil. Eu não quero que você case, porque senão você vai perder aquilo que eu te dei. Mas ela chegou um tempo da vida que ela casou. Casou com um pastor. Sabe o que o pastor fez depois que casou? Sentou ela na cadeira e o ministério dela foi parado. Não ministrava mais. Um belo dia o Senhor visitou ela e falou: tá vendo? Por que eu te disse? E aí ela teve que tomar uma decisão. Ela divorciou, não se casou mais, e Deus voltou, o Espírito Santo voltou a usar ela 4 vezes mais. Então tem coisas que o Senhor vai pedir para você que Ele não vai pedir para mim. Tem coisas que o Espírito Santo pediu para o pastor que não pediu para você. E tem coisas que Ele pediu para você que Ele não vai pedir para ninguém. Quem está entendendo? Página 14. O que é um avivamento espiritual? Então o que não é um avivamento? Movimento, barulho, e não transformação e mudança de caráter. Não mudou de vida, isso não é avivamento. A pessoa pula aqui e continua mentindo. A pessoa roda ali, fala em língua, e isso causa uma confusão terrível na mente das pessoas. Tem gente assim: mas por que Deus usa ele lá e ele ainda continua? Vou usar um exemplo aqui, ó. Usa ele na revelação e ele continua adulterando. Por causa do dom. O dom que Deus empresta para alguém, Deus não toma. Deus vai prestar conta no juízo, quando Ele voltar. Amém ou não amém? Então você vai ver muita gente de mau caráter com o dom. Qual é o problema? Quem quer ouvir, diga glória. Só não vai entrar no céu, porque dom não salva. Então você já deve, eu estou falando aqui, mas você já deve ter já memorizado gente que você veio fazer estragos de forma negativa, e você fala: como é que Deus usa isso? É o dom que foi emprestado. E Deus não arranca dom de ninguém. Quem está aí, diga glória. O que é avivamento espiritual? Página 14. Deixa eu beber uma água aqui. Primeiro parágrafo. No tópico anterior, observamos aquilo que não se representa um real avivamento. O que no avivamento existe, sim, a parte humana. Agora vamos tratar do que realmente cremos ser um avivamento bíblico. Vale lembrar que alguns estudiosos mudam de opinião quando o assunto é a definição do que realmente é um avivamento espiritual. Apesar disso, veremos que quase todos apontam para as mesmas características como indicação de um real e verdadeiro avivamento. Não encontramos nas Sagradas Escrituras a palavra avivamento. Encontramos sim fatos que podem ser designados como um real e verdadeiro avivamento espiritual entre o povo de Deus. Então, na página 15, o que identifica como um avivamento espiritual? Confissão de pecados. Nossos pais transgrediram, eles estão confessando.
pecados que não são deles. Olha, nós estamos aqui, mas o meu pai transgrediu contra o Senhor, mas nós estamos aqui confessando. Então, o verdadeiro avivamento, que é um avivamento espiritual e não é emocional e nem apenas de barulho, a primeira característica dele é confissão. A pessoa vai confessar pecado. Você sabia que tem gente doente porque não confessa pecado? Tem gente que gerou câncer porque não confessa pecado. Israel, eles têm o propósito deles chamado Yom Kippur. É um dia de arrependimento, mas é 25 horas de arrependimento. A pessoa confessando, se arrependendo e confessando: Senhor, eu fui um mau pai. Aí ele confessa: eu fiz isso com meu filho, fiz isso com a minha filha, eu fui um mau esposo. Ele vai lá e fala, ele arrepende e aí ele confessa: eu traí a esposa, eu vivi uma vida de prostituição.